Ora, muito boa noite a todos aqueles que estão-nos a ver e a ouvir lá em casa. Este programa é o Basta Querer, é um programa da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu e o apóstolo estará connosco dentro em breve, dentro de poucos minutos ele estará connosco. E, portanto, se tu tiveres pedidos de oração, eu aconselho-te a enviar esses pedidos de oração para o número de telefone que está a passar em rodapé ou que está em rodapé. E não nos mandes só os teus pedidos de oração, também podes mandar os testemunhos que tu tenhas e também fotografias do teu grupo familiar, do sítio onde tu vives. É uma maneira de nos conhecermos melhor uns aos outros, conhecer quem está desse lado. Vocês conhecem-nos a nós, que estamos aqui nesta noite, e todos os outros pregadores, mas nós também gostaríamos de conhecer-te a ti, que estás desse lado, a assistir ao programa. Portanto, se tiveres um testemunho, envia. Fotografias também, envia para este número. E um pedido de oração, se tem alguma situação na tua vida que está menos bem ou conhece alguém que está numa situação difícil, envia esse pedido de oração para este número de telefone que está a passar em rodapé e no final do programa o apóstolo vai estar aqui e orar por todos esses pedidos. Nós hoje temos um convidado que já é uma presença habitual no canal, que é o pastor Rogério. Boa noite, pastor Rogério. Boa noite a todos que também estão assistindo. E é importante, né, como o bispo disse, a participação das pessoas que estão lá em casa, enviando ali as fotos e tudo mais. É verdade. O pastor Rogério está em que igreja? Qual é a igreja que está a pastorear? Eu estou na província do Tojal, né, que é a Bispa Lucinda, um grande abraço, né? E onde estou na igreja da Pontinha, que fica ali no Casal do Rato. Exatamente onde? Mais perto do quê? Fica perto, as pessoas conhecem ali perto do centro comercial, do antigo Dolce Vita. Do antigo Dolce Vita. É que é mais fácil porque não é bem na Pontinha, é na Sim, zona da é um Pontinha. pouquinho mais ali ao é um lado, bocadinho fica dentro. mais ali ao lado. Exato. Então, nós vamos, nesta noite, podemos começar com as fotografias, a mostrar as fotografias que vocês nos enviaram, a ver essas fotografias, não só essas refeições, esses doces, as vossas caras e também os sítios onde vocês vivem. Portanto, isto aqui, boa noite, folhado de banana, feito por Beatriz Paulino. Olha, é uma coisa que eu nunca comi. Isso, lá no Brasil há folhado de banana? Olha, tem bastante coisas com banana. Folhado, acho que é a primeira vez que eu vejo, pelo menos. Mas tem uma cara boa. Tem bom aspecto, sim. Tem um bom aspecto mesmo. A próxima fotografia, que é uma igreja infantil em Bruxelas, é da Carla Silva. Muito bonito, uma igreja infantil cheia de cor. As crianças gostam muito de cor. Aproveito para vos lembrar que nós temos programas infantis, tais como a Vila Ideal, que passam neste canal, na Curiacos TV, mas que também estão disponíveis no site da editora. Se tu fores ao www.bastaquerer.com, entras no item que diz editora e vais encontrar todo o nosso material para crianças. Portanto, se tens crianças lá em casa, a melhor coisa que tu podes fazer é dar a palavra de Deus a essas crianças, porque a Bíblia diz que se ensinarmos o menino o caminho que ele deve andar, nunca se vai desviar dele. E o melhor caminho para o teu filho andar é, sem dúvida, os caminhos de Deus. Podemos passar então à próxima fotografia. E na próxima fotografia temos aqui um bolo para os meus amigos bispos e para todo o time. Sim, naquele tamanho dá para todos. Dá para nós e dá para o time inteiro. Mas dá para saborear bem o bolo. Podemos passar à próxima fotografia. Depois tem aqui, Rogério. Exatamente, tem aqui, ela disse aqui, apanhado de surpresa, bem-aja, e por este abençoado programa, a Conceição lá da Margem Sul, está ali bem, junto com o Bispo Cheve, né? O Bispo Cheve ontem, até parece que ele está mesmo, tá mesmo lá na presencial mesmo, do jeito que ela tirou a foto. É isso mesmo, a Conceição lá da Margem Sul. A próxima fotografia. Temos aqui também... Temos aqui o Bispo Adriano e o Bispo Cheve no programa de ontem. Podemos passar a próxima, muito bem dispostos. Sim, então... E a próxima fotografia é uma fotografia histórica do nosso ministério. Sabe onde é que de onde é que foi tirada esta fotografia? Olha, eu sei meio por cima, foi qualquer batismo que teve, acho que em Angola. Em Angola, exatamente. Salvo erro, foi os primeiros batismos que houve em Angola, na década, no início aí dos 90. Portanto, já tem quase 30 anos. Olha só. Quase. Foi mesmo no início da igreja. Podemos passar à próxima fotografia. Isto é uma reunião aonde? Em Arapiraca, lá no Nordeste do Brasil. Estão todos ali bem protegidinhos. De máscara. Mas estão lá servindo a Deus e tudo mais. Você conhece a igreja de Arapiraca? Eu não tive, o privilégio, não tive o privilégio de conhecê-los, até porque é uma região muito agradável, boa comida, boas praias, e é um povo também muito abençoado lá. Boas praias então é comigo.
Depois temos aqui uma foto muito bonita de um pôr do sol. Aonde é que está esse pôr do sol? Já mudou para cá. Agora veio para o verão mesmo, né? Para onde? Viemos aqui para a Praia da Rocha, né? Foi a Tainá que enviou e ela tirou uma bela de uma foto, no finalzinho de tarde. Praia da Rocha. É uma das minhas praias preferidas no Algarve. Pelo menos é das que eu ia mais. Por acaso eu gosto bastante também porque ela é larga, é grande. Exatamente, né? por isso que eu gosto. É das minhas preferidas pelo areal que tem. E nessa atual circunstância é uma boa. Atual circunstância é uma mais-valia. Precisa de espaço. Muito mais-valia. Agora temos aqui isto é uma coisa séria. Boa noite ao bispo e à bispa, os bispos, o pastor também, sou eu. Aqui uma sobremesa para adoçar ainda mais este programa maravilhoso. Um grande abraço de Manchester, lá da Neuma Lima, né? Neuma Lima. Exatamente. Muito bom aspecto. Esse bolo, uma gofre congelado. E temos aqui a Bengalã de Montanches, que eu não sei onde é que é. E vocês também não? Então, mas, de qualquer das formas, um bem-aja para a Bengalã. Depois temos outra imagem, que é do nosso bispo na Inglaterra, do David Mossagi, que é uma fotografia ao computador dele. Na Holanda, né? É na Holanda, não é? Exato. Foi isso que eu disse, não? Acho que o senhor falou Inglaterra. Inglaterra, não. Foi? Sim. Isto foi de David, Inglaterra, houve aqui um cruzamento. Está ligadinho lá, né? No programa, com o apóstolo. Sim. E um grande exemplo. Podemos passar à próxima foto. E a próxima foto é da Custódia Cadim. Sou da Igreja Maná de Pinhal Novo. Agora temos de descobrir quem é que é a Custódia. Estão ali duas senhoras. Sim, agora... No futuro, noutra fotografia, vamos descobrir quem é. Vai ser revelado. Quem será a Custódia. Próxima fotografia. E peço desde já que guardem essa fotografia, porque eu depois, quando falar num dos testemunhos, vou querer passar também essa fotografia, porque é exatamente dessa moça um dos testemunhos que nós temos. Então, boa noite, sou a Beatriz da Igreja de Amarante. Bom programa. Será certamente um bom programa, cheio da Palavra de Deus e da unção de Deus. Próxima fotografia. Agora acho que é uma sequência de fotos, né? Que depois, logo dessa fotografia, a família está a dizer aqui um bem-aja para o apóstolo, Bispo Cristo, a família de Mungói, de Moçambique e Maputo. Ele disse que enviamos-lhe uma salada russa de camarão e um peixe escalado à moda moçambicana. Que é delicioso. O peixe de Moçambique, os camarões de Moçambique, toda a gente fala dos camarões de Moçambique, mas o peixe também é delicioso em Moçambique. E agora voltamos exatamente para o Brasil. Olha só, podemos passar... não podia faltar. Não podia faltar. Qual é a igreja? Pontal. Pontal. Tá vendo só? Pontal está sempre aqui presente. O Vitor Rangel. Os jovens, principalmente o Vitor, sempre manda os jovens de Pontal colocando os talentos a serviço de Jesus, né? É que ele colocou. E a foto seguinte, tá vendo? O pastor tem lá, até o pastor tem uma canequinha. Podemos passar a foto seguinte. Que é a próxima foto seguinte, tá vendo só? Caneca do pastor Jean. Ainda não... Está aqui. Está aqui. O pastor Jean tem uma caneca personalizada, isso que é... É muita unção. É muito, e ainda colocou aqui, né? Caneca do pastor Jean, tomar café e muita unção. Um grande abraço ao apóstolo, a bispo e toda a equipe. Então, ali a Brasilina, né? A esposa. E um abraço lá para toda a família de Ribeirão Preto e Pontal. Você conhece Pontal? É mais Pontal perto de Ribeirão, não é? Sim, ele é próximo ao lado, basicamente, de 40 minutos ali de Ribeirão Preto. E conhece o Rogério já? Sim, já tive a oportunidade de ir lá. Por acaso... eu tive uma experiência muito... No início, a igreja, nós estivemos lá e eu ainda era mais novo e o bispo que estava lá na altura teve a excelente ideia de, olha, você vai pregar lá na igreja, e colocou eu e minha esposa na altura. E a gente nunca sequer tinha falado, nem grupo familiar a gente tinha direito. Então, éramos servos de Deus, mas ele deu essa aventura junto com a bispa, no caso, Eunice, né? E, no caso, foi uma experiência que eu tive lá. Lembro, inesquecível. Sim, foi a primeira, a gente nunca esquece. Não lembro nem o que falei, mas acho que Deus operou nisso. A mesma coisa, sim. Dizem que sim, não é? Dizem que sim. Os irmãos sempre para nos desconfortarem dizem. Foi muito bom, não é? Exato. Mas o pregador nunca se lembra nessas ocasiões do que pregou. Nós vamos então passar agora uma música que diz: vamos construir a sua casa, vamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e voltamos logo a seguir com testemunhos para edificar a nossa fé. E certamente que esta noite, no final da reunião, quando o apóstolo orar, vai acontecer mais coisas na vida das pessoas que estão-nos a ouvir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou construir
casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E é assim, quando construímos a nossa casa sobre a rocha, quando vêm as tempestades, os problemas, todas essas situações, a tua casa vai ficar de pé e tu vais vencer todas essas situações. Agora, vou pedir aqui ao pastor Rogério que fale-nos um bocadinho sobre redes sociais. Qual é importante? Nós temos redes sociais. Sim. E para que é que elas servem, pastor? Exato. Hoje tudo, né? Hoje o mundo está voltado para isso, né? As divulgações de eventos. Isso estou falando não da igreja, mas no geral, as pessoas, até nos próprios negócios hoje, usam as redes sociais para divulgar. E nós temos, entre aspas, um melhor produto para divulgar, né? Que é a salvação através de Jesus. Então, a igreja, né, e vários departamentos, como o dos jovens e outros, né, nós usamos para evangelizar as pessoas, né, para aquelas pessoas que de repente não conhecem a verdade de Deus, usando através de um versículo, através até mesmo de testemunhos, né, como um programa. E isso tem tocado o coração das pessoas, porque a igreja, né, é onde o povo está, e o povo está todo nessas redes sociais. Então, a melhor forma de você que está aí assistindo, né, ver através das nossas redes sociais da Igreja Maná oficial, no caso, vai lá, pega naquelas imagens e pode usar como uma forma de evangelismo, né? Exatamente. Para convidar um amigo, desde para as reuniões sexta-feira, domingo. Então, é uma forma que hoje as pessoas estão usando e é mesmo fundamental para nós usarmos as redes sociais para poder, uma forma de evangelismo
e trazer aquelas pessoas que precisam de Jesus também. Sim. As redes sociais são importantes para vocês que estão lá em casa também, para acompanhar tudo aquilo que nós fazemos, os programas do Apóstolo. Nós pomos programas no YouTube, pomos certos spots no Facebook, e é uma maneira de tu acompanhares, de um modo geral, tudo aquilo que o Ministério está a fazer, tudo aquilo que nós estamos a lançar, não só os produtos, não só os livros, os CDs, mas também todos os programas que temos na Curiacos TV e todo o material que pomos ao teu dispor para evangelizar. Vamos passar já de seguida um spot que fala exatamente disso, para tu poderes saber onde é que podes dirigir e como é que podes ter contacto com as nossas redes sociais. Siga o Apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais. Deixe o seu gosto na página do Facebook Apóstolo Jorge Tadeu. Siga no Instagram Jorge Tadeu Oficial. E subscreva também o canal no YouTube Apóstolo Jorge Tadeu e ative as notificações. Acompanhe todas as novidades. Então podes acompanhar-nos através das redes sociais, tal como viste no spot. Muita gente nos dias de hoje pensa que a igreja não é um lugar para jovens, portanto, isso é só para as pessoas mais velhas. No meu tempo dizia-se para os cotas. E isso é um erro, um engano. Há um grande avivamento no meio dos jovens. Os jovens são evangelistas por excelência, amam a Jesus Cristo e, pela graça de Deus, nós temos montes de jovens no nosso ministério que, ao contrário do que muita gente pensa, não, jovens só querem saltar, só querem fazer jogos, só querem brincadeiras, mas isso não é verdade. Claro que eles querem isso tudo, até eu quero isso, mas de vez em quando, não muito intensamente, mas eles querem também servir a Deus e são testemunhas fiéis deste modo de viver de Jesus Cristo. Nós hoje temos um testemunho que vem da Beatriz. A Beatriz está na Igreja de Amarante e é também é líder de um grupo familiar especial, que muito em breve passará a ser uma igreja em Marco de Canaveses. E ela traz-nos um testemunho. Eu pedi há pouco para guardarem aquela foto, porque era a foto dela. Podem passar só por uns segundos enquanto eu leio o testemunho. Diz assim: algum tempo atrás eu evangelizei o meu primo de 13 anos, falando-lhe de Jesus Cristo e ensinando-o a orar e a confiar em Deus. Esta passada terça-feira, o meu primo enviou uma mensagem a pedir que orasse por um amigo que estava em coma numa situação bastante complicada. Então eu disse que iria orar e exortei que ele assistisse ao programa Basta Crer. Ele assistiu ao programa, enviou um pedido de oração e no final o nosso apóstolo orou e logo no dia seguinte o amigo do meu primo, para a honra e glória de Jesus Cristo, acordou do coma. Deus é fiel. Portanto, temos aqui um jovem de 13 anos que ouviu a Beatriz, que tem um pouco mais que 13 anos, mas não muito mais, tem 18 ou 19 anos, e ouviu falar de Jesus, aquele jovem de 13 anos, e nós pensamos, o que é que um jovem de 13 anos faz? Quem é que é um jovem de 13 anos? O que é que ele vai fazer com aquilo? Ele sabe lá o que é que quer. Mas aquele jovem fez a diferença na vida de alguém, na saúde de alguém. Porque ele ouviu, acreditou, e quando viu um amigo, um colega que estava em dificuldades, que estava em coma, que provavelmente poderia correr risco de vida, ele telefonou e aquela crente, a Beatriz, no caso, disse assim, olha, hoje vais assistir ao programa Basta Crer e vais, quando o apóstolo orar, mandas o teu pedido de oração e ele vai orar e Deus vai ouvir. O quão importante, está a ver, é este programa Basta Crer. Não é por acaso que nós estamos todas as noites no ar, literalmente todas as noites, todos os dias no ar. É para ajudar as pessoas que estão daquele lado. Também, claro, é para ensinar, trazer mais crescimento a todo o corpo de Cristo, mas é também para ajudar aquelas pessoas que estão em desespero, que não têm saída nenhuma, como este jovem. E ele orou, e isto aconteceu ontem. Quando o apóstolo orou, aquele jovem saiu de coma. E, portanto, isso é uma maravilha, não é? Sim, isso que o bispo tem falado dos jovens, né? Que as pessoas têm uma imagem errada, né? Yeah. Até antes desse programa, nós temos um programa que chama Louvor e Adoração. E teve uma vez, numa rede social, alguém compartilhou a dizer, epa, mas
quantos jovens estão, várias bandas, e de onde que sai tantos jovens assim? Na igreja, né? Então, um pensamento errado, né? É por isso que até mesmo no livro diz para nós renovarmos a nossa mente. Exatamente. E as pessoas pensam que, assim, olha, na igreja não tem jovens, e tem, e como diz, o bispo falou, né, faz a diferença. Porque provavelmente essa jovem, ela já entendia ali como ela deveria agir, né, mediante uma situação difícil, e não tinha idade. Pelo contrário, tinha um conhecimento dentro dela, e ela foi e ajudou alguém que provavelmente, né, estava sem esperança. Imagina uma família, né? Num caso desse, a família está esperando pelo pior. Mas não, ali veio uma jovem que sabia da palavra de Deus, né, deu a orientação correta. A um jovem de 13 anos. 13 Falou anos. de Jesus a um Exato. jovem de 13 anos. Dizer, Parece o que é que o jovem de 13 anos vai fazer, não é? Sim, e foi lá e fez totalmente, salvou uma vida, né? Sim. E isso que é muito importante. Então, você que é jovem e está assistindo, né, visita uma das nossas igrejas, com certeza você vai ver que não é, como o bispo falou, não é só dos cotas, não. Não é só dos cotas. E os jovens não querem só saltar, isso faz parte. São armas importantes, flechas importantes na mão de Deus para mudar a vida das pessoas lá fora. São uma força de evangelização e nós, mais velhos, temos de aprender com eles nesta arte de evangelizar, de acreditar, de esperar o melhor sempre, que acreditar que a palavra de Deus faz a diferença, que quando nós evangelizamos uma pessoa, por muito que ao princípio possa, não, a pessoa não quer saber, não é? Faz toda a diferença. Eu estava a falar aqui, antes do programa começar, aqui com o pastor Rogério, e ele também tinha um testemunho de uma jovem lá da igreja. Exato. E já que estamos a falar de jovens, vamos falar sobre esse testemunho. Exato. Nesse tempo, como nós estamos a viver da pandemia, né, há certas privações, as pessoas estão a se adaptar ao emprego, um trabalha meio tempo, outro não trabalha, perdeu o emprego, muitas coisas surgiram. E uma jovem da igreja, na Igreja Maná da Pontinha, ela se formou, fez ali a universidade, fez o curso e estava à espera do emprego. Mas como veio essa má notícia, os pensamentos que veio até ela foi, olha, não vou conseguir, agora vou ter que esperar, aquela oportunidade que eu tinha lá atrás provavelmente não vai vir agora, porque é um tempo difícil, mas ao mesmo tempo que veio esse pensamento, ela logo lembrou que essas maldições, essa circunstância não é para o povo de Deus, né? E ela tomou uma decisão diferente, tomou uma decisão no sentido de, olha, eu vou, não interessa como é que está, não interessa que se vão abrir as portas não, então eu vou agir diferente, eu vou acreditar. E ela meio que colocou a fé dela e ela esqueceu, confiou em Deus, né? E mediante isso que aconteceu, ela estava de férias e toca o telefone. Quando tocou o telefone, ela viu que era um número desconhecido, mas foi falar, era exatamente a oportunidade que ela queria, depois de ela ter se formado, e que ela, quando, né, ouviu a voz, a pessoa disse para ela, olha, você então agora vai ter essa oportunidade, você quer participar? Ela falou assim, claro, nessa altura, eu não estava nem à espera, e ela contou depois que ela viu o quanto Deus mesmo, né, fez a diferença, porque primeiro que ela teve que se livrar daqueles pensamentos, né, que é limpar a mente, e foi, e colocou a fé, e Deus abriu o caminho, e ela hoje está no emprego dos sonhos dela. É uma jovem que o diabo falou, como fala a tanta gente, não é possível, tu és muito nova, não dá agora emprego, estamos no meio de uma crise, desta vez é que não vai dar mesmo, está a ver? Mas ela agarrou-se a Jesus Cristo e todas as circunstâncias mudaram. Eu quero convidar todos os jovens que estão a ouvir-nos para terem um encontro real com Jesus, para virem a uma igreja Maná, a tua vida vai mudar. A igreja não é um lugar só para cotas, é um lugar para toda a gente, todas as raças, todas as cores, todas as idades, e faz a diferença em qualquer momento da tua vida. Deus é o teu melhor amigo. Eu até vou pedir que se passe um spot, que é das igrejas que nós temos, as igrejas, o sítio onde nós temos igreja, onde tu podes consultar, que é no site bastaquerer.com, lá vais encontrar as moradas dessas igrejas, e dentro de momentos vamos ter no ecrã então esse spot. Até já. Encontre a Igreja Maná mais perto de si. Entre em curiacos.com. Clique em Maná World. De seguida, site Igreja Maná PT. Clique em Moradas Igrejas Maná. Escolha a sua localidade. Faça-nos uma visita.
E assim, faça-nos uma visita, será muito bem-vindo, não só os jovens, mas todas as pessoas que nos quiserem visitar, já amanhã, nessa sexta-feira, às 21 horas, numa igreja Maná perto de si. Amanhã nós vamos ter uma reunião do Lutar até Vencer, onde vamos orar pelos problemas das pessoas, vamos orar pelos problemas das pessoas que também não vêm à igreja pela tua lista de 515. Portanto, és ou por alguém, um vizinho que está em dificuldades, tem um problema, um familiar, um filho, um neto, és bem-vindo amanhã às 21 horas numa igreja Maná perto de si. Nós vamos lutar por esses casos e vamos orar por essas pessoas. Nós vamos agora ter mais um testemunho, agora é um testemunho de finanças. Chegou-nos até nós o áudio desta senhora que vem de Chaves. Podemos então ouvir o testemunho. Olá, eu sou a Teresa. Pertenço à Igreja de Chaves, Regional Dourada. O meu testemunho é na área financeira. Inclusive tenho 2 testemunhos nessa área que aconteceram com pouca diferença um do outro. O diabo atacou-nos a mim e ao meu marido na área financeira, mais ou menos no início que tivemos de estar confinados em casa. Eu e o meu marido não baixamos os alvos financeiros, apesar de circunstâncias e de nos ter sido cortado uma das fontes de rendimento que tínhamos, continuamos a semear de igual modo. Há pouco tempo, ao verificar a minha conta, vi que tinha lá bastante dinheiro, que não sabemos de onde veio esse dinheiro. Mas a bênção de Deus não ficou por aí. Uma pessoa da família devia-me um certo dinheiro e então, logo a seguir a esta bênção que tive, Deus me abençoou outra vez. Essa pessoa veio ter comigo e me deu um terreno para eu vender e ficar com o dinheiro da venda. Esse terreno já está vendido e o valor com que foi vendido é superior àquilo que me deviam. Quando somos fiéis a Deus, Ele nos dá boa medida, recalcada e sacudida e transbordando. Glória a Deus, num tempo difícil, onde teoricamente seria difícil vender o terreno, esta irmã não só conseguiu vender o terreno, como aquilo que o diabo lhe roubou teve de lhe devolver boa medida, recalcada e sacudida. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, temos os olhos em Jesus Cristo, utilizamos os métodos de Deus, funciona sempre. Nós já de seguida vamos ter aqui connosco o nosso apóstolo, mas antes disso vamos ouvir uma música aqui do time. Podemos passar então a música? Fé vem! Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarde o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarde o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Mas já vem como? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Como é que foi bem? Fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que exatamente? Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Deus. Eu já li o livro. Ouvir a palavra de Deus. Não é o jornal. Ouvir a palavra de Deus. As notícias. Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Deus. Pronto, está bem. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Olá a todos, boa noite, bem-vindos. Olá. E tu, o que é que tu dizes? Eu também digo boa noite, muito bem-vindos. Então, o que é que tu contas? Eu conto que temos aqui o número do WhatsApp do SOS e a pessoa pode fazer, devia fazer. Tu ouviste pedidos de esses oração. testemunhos? Esses testemunhos, sim. Fantástico. Sim, muito, muito, muito bons. Muito bem. Então, hoje vamos, mais uma vez, falar sobre a importância de fazermos o nosso trabalho, a nossa missão, de termos a atitude correta para com as pessoas que ainda não estão salvas. Ainda há bocadinho ouvimos um testemunho fantástico, né? Um jovem a orar por uma criança de 13 anos e pronto. E muita gente pensa que só tem chamada o pastor ou assim, mas todos temos uma chamada de Deus. E ao longo destes dias temos vindo a falar sobre vários heróis da fé e um ou outro caso não foi assim tão herói. O caso de Jonas fugiu quando Deus lhe deu uma missão e ele não quis ir e sofreu consequências. Ele não quis ir para lá. Ele não quis ir para Nínive e depois teve grandes problemas, depois Deus deu-lhe uma segunda chance, mas mandou ir na mesma. E a lição a tirar é que todos temos chamada de Deus e quando nós fazemos a nossa chamada, sempre somos abençoados muito acima de nós podemos pensar ou imaginar. E muitas pessoas crentes não associam as bênçãos, não é? Ao facto de nós servirmos ou não servirmos a Deus. Mas é uma realidade muito, muito grande. E depois vimos outros casos e hoje vamos falar sobre o Pedro. E tenho aqui, não o Pedro, mas tenho o Adriano. Primo do Pedro. Primo. Então, irmão. hoje vais falar sobre o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro. Então, quem era o Pedro? O que é que aconteceu? Ele foi fiel, não foi? Como é que foi? Pedro, ele era, ao contrário de Paulo, ontem falámos de Paulo, um homem letrado, um homem da alta sociedade. Hoje vamos falar de um homem do trabalho, um homem do povo, que era pescador. Um judeu, um homem muito convicto das suas convicções como judeu, da nobreza de ser judeu, da diferença entre um judeu e um gentio. E era um homem especial, podemos dizer especial. Ele tinha, de facto, um caráter de líder, era uma pessoa que assumia o comando das situações, mas ele era, por vezes, um bocadinho impulsivo, uma pessoa até inconstante, uma pessoa agressiva, uma pessoa que tinha alguns problemas de caráter. E estou a referir isto porquê? Porque ele representa, se calhar, muitos de nós, que às vezes a gente pensa que Deus só escolhe pessoas, como o Paulo ontem, né? Um universitário, uma pessoa com alta condição social, uma pessoa com a influência que vai... Não, na verdade, Jesus escolheu Pedro para ser o fundador da sua igreja, para continuar o trabalho que Jesus fez. Mas Pedro tinha, de facto, algumas características que foram um empecilho para ele e também levaram Jesus, muitas vezes, a ter que o corrigir. Então, Pedro tinha muita dificuldade por exemplo, em perdoar. Ele era um homem que, até uma vez, ele perguntou a Jesus, Jesus, quantas vezes é que eu tenho aqui que perdoar aqui os meus amigos, porque eu já não estou com muita paciência. 7 vezes? Jesus disse, não. E ele pensou 7 vezes. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Então, Pedro era esta pessoa assim impulsiva, aliás, ele voltou a manifestar esta sua característica dócil quando Jesus foi preso. Dócil? Não é? Estou a Ok, brincar. tá bem. Quando Jesus foi preso no jardim, pegou na espada e cortou a orelha ao soldado. Ele é pescador, não é? Ele era um soldado. homem... Eu estou só para dizer isto porque para fazer a antítese do que
todos nós, como o apóstolo disse, Deus pode-se usar de qualquer pessoa e quer-se usar de qualquer pessoa. E como ontem falámos de... Mas a propósito de Deus escolhe toda a sorte de pessoas, Jesus veio da linhagem de quem? David. E David era o irmão rasca da família. Diz-se até que era filho de um tropeço. De um tropeço, não é verdade? Portanto, era ilegítimo. Sim. E Jesus não tem problema nenhum em ter nascido dessa linhagem. O apóstolo até costuma dizer, Deus não escolhe pessoas capacitadas, perfeitas. Deus escolhe pessoas... Não existe. Isso não existe. Deus escolhe qualquer pessoa... E capacita quem Ele escolhe. Exatamente. E Pedro, apesar de todos estes grandes defeitos, não é, que para um líder eram defeitos, e Pedro, apesar de ser um homem que teve fé, e a sua vida nos prova, e é por isso que estamos aqui a falar dele, ele acabou bem, acabou a ser um exemplo para todos nós. Ele era um homem inconstante até já quando lidava com Jesus. Quando estavam lá no meio do mar, açoitado pelo vento, Pedro era aquela pessoa que nós às vezes temos até como pastores e bispos na igreja que falam sem pensar, não é? E que têm sempre uma pergunta, têm sempre uma questão para pôr. Aquele discípulo que a gente gostava tanto que fosse perfeito, mas que ideia assim. E Jesus apareceu, não temam, sou eu, que vocês estão aqui no meio do mar, estão cheios de medo, mas sou eu. E Pedro, és tu? Se és tu, manda-me lá e ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, então vem. E ele foi. E ele foi. Mas só depois é que começou a pensar no que estava a fazer. Mas quando ele começou... Pedro era assim. E então, de um grande ato de fé, ele conseguiu borrar a escrita naquele momento, não é? E deixou-se vencer. Uma das coisas que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não esconde exatamente. Os lados negativos das pessoas. Porque ninguém é perfeito. Só houve uma pessoa que foi 100%. E, portanto, se Deus escolhe uma pessoa como eu ou este aqui, então também pode escolher assim. Daí que toda a gente, Deus quer usar toda a gente. É isso. Como o apóstolo disse há pouco, de outra forma. Não há ninguém que não tenha chamada. Todos nós temos talentos. Todos nós temos capacidades, apesar das nossas imperfeições. Sim, tu vê lá esse testemunho lindíssimo do jovem, não sei se era rapaz ou rapariga, não percebi bem, que orou pela... Era uma jovem. Era uma jovem. Sim, era uma jovem. Moça, orou ao primo de 13 anos. Sim. Então, o que é que ela foi? Ela foi uma evangelista. Ela foi uma serva de Deus, com 18 anos. Portanto, o que é que tem a idade a ver com? Não tem nada. Ela fez a sua missão. Exatamente. Ela viu que alguém estava em coma, não é? Que é gravíssimo, e ela sabe, eu tenho a solução, vou dizer como é que se faz. E agiu. Como o Pedro, ele agia. O Pedro era um homem de ousadia. Portanto, estamos aqui a falar de que Pedro tinha características boas e não tão, sei lá como. Mas isso faz parte de todos nós. E é por isso que qualquer pessoa que esteja a assistir este programa, ao falarmos de Pedro, estou a falar de si, estou a falar de mim. Quer dizer, não há desculpa para dizer que Deus não se pode usar de mim. Isso não existe. Claro. Porque Pedro tinha uma característica que é... Aliás, Pedro não foi ele que negou Jesus? Exatamente. Então, conta lá como é que foi. Então, Pedro, depois de ter cortado a orelha, ele nega Jesus. Porquê? Ele cortou a orelha e Jesus foi e colou a orelha. E disse, Pedro, cuidado. Não faças isso, porque se a espada matares... A espada vais morrer. Sim, ou seja, a gente tem que ter cuidado com aquilo que semeia. Não é só semear sementes, ou semear finanças, ou semear palavras, é atitudes. Vais cortar a orelha ao outro, vais morrer sem a orelha. Bem, e depois? Então, o Pedro, como eu dizia, era um homem que se deixava levar muito pelas emoções e pelos sentimentos. Ele era um homem de convicções, tanto quando Jesus, na noite anterior, quando foi preso, disse que ia ser preso e que o iam matar, disse, não, eu dou a minha vida por ti, se for preciso, eu vou-te defender. E, de facto, ele fez isso. Naquele momento... Aliás, uma coisa boa do Pedro, ele era praticante. Sim. Ele era zeloso. Mesmo praticante. Ele às vezes era praticante antes de pensar, né? Ou depois vinha as dúvidas, mas ele era praticante. Ele levava tudo muito a sério. E muita gente, na verdade, fala muito hoje e tal, não mas faz não é nada. praticante. Não. Então é melhor praticar e fazer errado, depois Deus corrija. Que era o caso do Pedro. Sim, era isso. Porque Pedro, depois, no dia a seguir, não é? Faz aquilo e ele está ali, Jesus é levado para ser interrogado
E no meio E daquilo, há uma pressão terrível. Sim, e as pessoas começam a reconhecê-lo. Olá, tu não és deles. Sim. Se calhar também temos que te matar e crucificar. Não, eu não sou dali, não. Mas não dava, ele destacava-se no meio dos discípulos. Porque ele era né? diferente, ele era E conhecido. negou 3 vezes. 3 vezes, e o galo Sim, cantou. e o E galo aí cantou. ele se arrependeu de imediato, porque ele nunca mais... Ele foi daquelas pessoas que ficou tão triste pelo seu erro, porque Pedro tinha uma característica que é aí que qualquer um tem que ter, e é a única que é essencial para cumprir a nossa missão. Ele amava Jesus. Quando Jesus apareceu a ele no início, no meio dos seus defeitos, até num dia de crise em que tudo corria mal na vida dele, e faz um milagre dando-lhe a tal pesca maravilhosa em Lucas 5, agora que ele tinha o suprimento das suas necessidades, até abençoou os outros, Jesus disse, olha, Pedro, eu quero mudar a tua história. Eu tenho uma missão para ti. Eu não quero que Vou mais fazer tu sejas um pescador de almas. de homens. Ele De homens. trouxe o barco, de almas, claro, para ganhar almas para Jesus, atracou o barco, largou tudo. E ele era um empresário. Todas essas bênçãos tinha colhido. Exatamente. E depois de já ter, não é antes da bênção, não é? Eu vou atrás de Jesus para ser abençoado. Não, ele já tinha sido abençoado. Sim, e deixou a bênção. Deixou a bênção para seguir o abençoador. Ele, ou seja, um homem que, sendo duro, ser ríspido, sendo impulsivo, com todas as características que ele tinha uma que é mais importante de todas. Amava a Deus. Amava a Deus E o Evangelho. e o Evangelho. E, aliás, é as primeiras pessoas que largam tudo, Sim? é até pai, mãe, filhos, etc., para ir pregar o Evangelho. Que é aquilo que a Bispa dizia, são pessoas de caráter. E é essa certeza das suas convicções, e é a crença e a fidelidade aos seus princípios que faz que muitas vezes essas pessoas se cheguem à frente mais rápido que as outras, porque não há uma maldade, apesar de ser um erro, há uma sinceridade, tal como o Paulo, não é, que matava os cristãos e tudo, mas era movido por um zelo por aquilo que ele acreditava. Outra das barreiras que Pedro vai ter que vencer ao longo do seu ministério, que é conseguir aceitar, ter que lidar com os gentios e ele, como judeu, olhar para um português, para um espanhol, para um romano e dizer, tu também mereces, tu mereces ser do povo eleito de Deus, da família de Deus. Isso para o Pedro era uma coisa assim um bocado... Mas isto é uma coisa de cultura, não é? Porque era uma cultura religiosa. Sim, ele, como judeu, isso, é como nós somos católicos. Eu sou católico, não sou católico apostólico romano, mas sou católico. Eu sigo Cristo. Portanto, agora... Tu és mariano. Também sigo a Maria porque faço o que ela mandou, que é fazer tudo o que Jesus disse. Portanto, não venero Maria, mas sigo as instruções que ela deu, que é obedecer a Jesus Cristo. Okay. E Pedro, como muitas pessoas que o apóstolo até refere, não, eu sou católico, a mim ninguém me vira, vocês são uma seita, são assim. Isto era o Pedro. Porquê? Porque ele cresceu, foi ensinado e ele acreditava nas suas convicções. Mas no dia que Jesus lhe aparece, que é isto que é o segredo para nós conseguirmos cumprir a nossa missão. É quando Jesus nos aparece, como Paulo, como Saulo virou Paulo, Pedro deixou de ser o Simão, uma pessoa inconstante, uma pessoa que oscilava nas suas emoções e passou a ser um homem firme. E Jesus disse, hoje, a partir de hoje, para mim, tu és Pedro. E sobre esta rocha eu vou construir... Quer dizer, a rocha. Houve uma mudança de caráter no Pedro. Pedro não foi mais um homem inconstante. A partir dali, ele era um homem que ainda ficou mais seguro das suas convicções. E nada impediu de ele cumprir a sua missão. Porquê? Porque ele decidiu amar a Deus e amar as pessoas. E lutou toda a vida para ser um exemplo. Quando ele, nas suas epístolas, nos 2 livros que ele escreve, ele fala disso, que nós devemos ser fiéis até à morte para sermos um exemplo para os demais. Nunca, ele dizia, eu não me canso de agora que sou o servo de Deus, mesmo ele, quando escreve a 2ª epístola de Pedro, ele já sabe que está perto da morte. Ele diz que eu já sei, Deus já me revelou que eu estou a chegar ao fim da minha caminhada, mas mesmo estando perto do fim, eu não me canso de exortar a vocês, jovens, e de me esforçar para ser um exemplo para vocês, de me esforçar para que, até ao fim, quando vocês se lembrarem de mim, vejam alguém que errava, alguém que falhava, mas que passou um exemplo de amar a Deus e amar o próximo. E de tal forma foi que, quando ele começou a sua missão, ele foi o primeiro grande pregador, não é? Porque no primeiro dia do Pentecostes, ele, no meio, quando eles foram batizados no Espírito Santo, então estavam todos a falar em línguas estranhas e cambaleavam, e as pessoas diziam que eles estavam bêbados e isso tudo, e
Pedro levantou-se e deu a primeira pregação. A primeira que praticou. A primeira foi Outra vez. é essa a característica Sim. do líder. Ele era uma pessoa que tomava a dianteira, ele era uma pessoa que assumia o comando, ele foi um guia para as pessoas. Porquê? Porque Jesus, antes de, como eu dizia, ele negou Jesus, não é? E ele ficou muito triste. E quando Jesus apareceu, Pedro estava um pouco afastado de Jesus. Tanto se virmos a história, que eles chegam à praia, vão buscar o peixe, e Jesus chama o Pedro. Jesus toma a iniciativa de chamar o Pedro e diz: Pedro, tu amas-me? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, amas-me mesmo? Oh, Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta-lhe, terceira vez: Simão, Pedro, tu amas-me? E ele diz que começou a chorar e a ficar triste, porque entendeu, eu acredito que naquele momento ele percebeu que aquele foi um momento de arrependimento, foi um momento do perdão dele. Sim. E a partir daí Pedro ganhou força, não é? Para cumprir a sua chamada. E Jesus disse o quê? Se me amas... Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não é só pregar o Evangelho, é tomar conta das pessoas que se convertem. Daí eu estar a dizer há pouco que Pedro trabalhou toda a vida para depois... Ele foi o grande impulsionador da igreja, não é? Em Jerusalém, foi o primeiro grande líder. Aliás, é ele que levanta Paulo para o ministério, é ele que unge Paulo para começar a sua chamada. Porque, claro que a gente leu ali a história de Paulo e parece que desde o dia que ele se converte em Damasco até que ele começa a ser apóstolo foi no dia seguinte, mas foram mais de 10 anos. Foram mais de 10 anos em que ele foi membro da igreja de Paulo, foi diácono. Paulo foi membro... Sim, ao contrário. Paulo foi membro da igreja de Pedro, serviu Pedro, ajudou Pedro, até que chegou o momento em que Pedro ungiu ele e Barnabé e outros para irem começar o seu ministério. Então Pedro assumiu a sua missão. Deixou mulher, deixou casa, deixou campos, deixou o seu estilo de vida. Ele não se divorciou. Quando a gente diz que deixou mulher, pode haver pessoas que fazem aqui a confusão. O que é que ele deixou uma vida familiar dita normal e, por amor a Jesus, muitas vezes tinha que abandonar a casa e ir onde fazia falta, fazer a chamada, pondo sempre Deus em primeiro lugar. O Pedro não se divorciou. Pedro o que fez foi: eu agora vou viver para Jesus, vou pôr Jesus em primeiro lugar, e ele cuidou da igreja. Foi ele, como eu já disse, que levantou vários apóstolos a seguir, que fez montes de discípulos, o Estevão, Filipe, que também podemos aqui um dia falar sobre, foram evangelistas, que ainda ontem o apóstolo falou que Deus vai ter que levantar e vai levantar mais e mais evangelistas. Hoje, é assim, eu hoje dei uma palavra, ontem, aliás, hoje enviei uma palavra específica para os bispos, não é? Que eu gravei ontem, depois, só para os bispos. E eu disse assim: Deus vai levantar evangelistas. E o que é que a gente fica a pensar? Bem, alguém casado, que está assim, assado. Não, aqui está uma miúda de 18 anos, já é evangelista. Sim. O que é que ela fez? O trabalho do evangelista. Qualquer irmão. Pois. E, portanto, o que eu disse aos bispos, e repito aqui para todos ouvirem, é assim: nós que somos mais velhos ou mais graduados ou num grau de responsabilidade maior, temos que reconhecer os talentos que Deus nos acrescenta, independentemente da idade. Porque esse às vezes é o problema. Um pastor está à espera que, não, ele tem que ter experiência disto, tem que estar não sei quantos anos aqui, não sei onde, tem que ter... Não tem que ter coisa nenhuma. A miúda de 18 anos foi uma evangelista. Eu lembro-me de alguém, estão aqui pelo menos 2 na sala, que eu conheço a história, que começamos sem saber coisa nenhuma. Alguém és tu. E o Pedro também. Sim, e hoje estamos aqui mais novos. Eu acho que é dele estar a falar dos que é que ele chamou os velhos, chamou-lhe o quê? Os cordas? Cotas. Quem é que cotas? Fui eu? Não. Quer dizer, é que ele já é cota, porque assim, eu conheço desde pequeno. A única pessoa na Igreja Maná que não envelhece sou eu. Exato. E eu? E se vocês não puserem a pau, eu ainda vou fazer o funeral de toda a gente. Mas menos não vou a funerais, porque Jesus diz o morto que enterra o morto. Exatamente. Vai, continua. Então, Pedro, queria só ler aquela passagem. Pedro diz outra coisa que o apóstolo, só para mencionar, que é o cumprir da missão. Como é que nós conseguimos cumprir a missão, não cair e ser como ele? Pedro dá na segunda carta dele, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, ou seja, a vossa chamada. Porque fazendo isto, ou seja, esforçando para fazer cada vez mais, servir cada vez mais a Deus, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro estava a ensinar uma coisa que nós ouvimos o apóstolo dizer tantas vezes, que servir a Deus não é opção. Servir a Deus é condição para a salvação. E Pedro estava a dar no final do seu ministério, quase, ele dizia: querem chegar ao fim? Querem ser como eu? Eu vou-vos ensinar um segredo. É amar a Deus e servir a Deus e cada vez mais, esforçar para servir cada dia mais. Porque essa atitude fará com que vocês não tropecem, não deem ouvidos a outros espíritos, a outras ideias, e isso é o garante de que vocês vão ter a vida eterna. Eu acho que é tudo isto, e quero acrescentar o seguinte: não existe salvação se a pessoa não mudar de rumo, de caminho. Íamos neste caminho, tínhamos estes pensamentos, estes valores, estes ideais, estes ídolos, e agora nada disso serve, porque agora temos outro caminho, porque Jesus dizia: larga o caminho que leva à perdição, mas estreito e apertado o caminho que leva à vida eterna, que é o caminho de Deus. E, portanto, há um evangelho que é falso, que eu vou-lhe chamar o evangelho cor-de-rosa, em que pregadores pregam que parece que vale tudo, porque o pregador só está a pensar que não pode perder pessoas, porque senão, se calhar, não tem o dinheiro para pagar as contas dele. Eu conheci ao longo desses anos todos pregadores de certas igrejas que são assim. E tu também viste. Sim. Portanto, é mesmo muito mau. Porque o verdadeiro evangelho é pregar o que Jesus diz. E Jesus é perentório. Disse que, entre outras coisas, que o reino do céu é à semelhança de um homem muito rico que comprava e vendia pérolas, e vendo uma tão preciosa, trocou tudo por essa pérola. Então, nós temos que trocar tudo por essa pérola. E, portanto, agora, o interessante é o seguinte: quando nós pregamos o evangelho, Deus nos defende, Deus nos supra necessidades, etc. E, portanto, quando um pregador está a querer pregar as coisas para não abanes, não ofendas ninguém, porque pronto, vamos lá ver e tal, ele está mesmo a correr um risco dele próprio de não entrar no céu. Sim, ele está a ser mau pastor, não está a tomar conta das ovelhas. Não, porque o Evangelho, ele não é o autor do Evangelho. Pois não. Ele é o moço de recados do Evangelho. Eu já tive presidentes da República, tive secretários de Estado, tive ministros, o senhor é muito duro, porque o senhor diz isto, aquilo, aquilo outro. E eu sempre respondo: o senhor não está bem a ver. Eu tenho um patrão, eu tenho que dar o recado do meu patrão. Não, eu sei muito bem que é você é o líder da Igreja Maná. Sim, mas eu tenho um patrão, que é Deus. Eu não posso falar o que eu quero, tenho que falar o que Deus diz. E quando a pessoa que ouve o recado de Deus aceita, não me está a fazer nenhum favor, nem a mim, nem à Igreja Maná. Ele está a fazer um favor para ele próprio, porque quem vai vencer é a pessoa. Porque Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar. Outra coisa que também é importante explicar é o seguinte: que quando nós entendemos que devemos servir a Deus de cara alegre, de coração exuberante, com alegria, com entusiasmo, então é que você vai ver bênçãos, porque Deus olha para si e diz: eu preciso desta pessoa. Ela não pode andar doente, não pode ser pobretanas, porque ela me está a fazer um bom trabalho. Exatamente. E por isso, quando uma pessoa serve a Deus, ela sobressai acima dos outros todos, em tudo. Por nada lhe vai faltar, porque está a obedecer a Deus. Todos estes heróis da fé, e em Hebreus 11 fala de muitos, e a gente todos os dias está aqui a falar de alguns que foram heróis até ao fim, outros que infelizmente não conseguiram chegar ao fim. Aqueles que chegaram ao fim foram pessoas que nunca se preocuparam com as suas condições nesta terra. Nunca. Nem Abraão, nem o Noé, nem o Moisés, nem o José do Egito, nem Paulo, nem Pedro. Foram pessoas que se abandonaram, ou seja, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Foram pessoas que puseram tudo, quer dizer, olha, não há nada escondido, está aqui tudo, está aqui a minha vida, e nunca se preocuparam
E nada lhes falta. Nem Pedro com a opinião das outras Nada. pessoas. Bom, isso é outra coisa. Sim. Porque há muita gente que fica muito melindroso, está a perceber? O que O que é que o outro vai dizer, Sim. o que é que na televisão vão falar de mim. Sim, vão Quer ficar dizer, ofendidas, vão... eu, por Deus, sempre Sim. tive essa atitude. Mas quem é o outro para eu estar aqui preocupado se ele não paga as minhas contas, Sim. não me dá saúde, não me dá salvação? Se ele não acredita, o problema não é meu. Sim. E foram, quer Pedro, quer Paulo, foram pessoas que sabiam, por Deus, tudo o que haviam de passar nesta terra. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu sou venci. convosco. E nunca vos deixa, não virá sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, não vos deixará tentar acima do que podem suportar. Quem pregou estas coisas foram Pedro e Paulo. Sim. Eles não só pregaram, Não, eles eles viveram. É porque eu disse que eles pregaram. E como é que é possível alguém viver isto? Porque ama a Deus, porque ama o próximo e confia em Deus. Foram pessoas que entregaram tudo. E Pedro e Paulo, para mim, são grandes exemplos. Espero que Deus comigo não faça o mesmo que... Ou pelo menos que me diga assim já mais perto do fim, porque Paulo sabia que ia ser preso e que nunca mais ia ser solto e que ia morrer na prisão. Deus disse alguma coisa dessa? Ainda não, graças a Deus. A mim, acho que vai fazer como fez com o Elias. Agora vou ter vir num Ferrari de fogo ou uma coisa qualquer assim de repente. Ferrari de fogo. Estou a brincar. Mas estes homens sabiam tudo o que haviam de padecer. Aliás, quando, não sei se lembra... Nós hoje temos num tempo Espetacular. histórico em que este tipo de coisas, de maldades, de atrocidades, como é que se diz isso? Perseguição... Injustiças. E perseguição física, chama-se isso, como é que chama isso? Quando fazem torturas. Isso hoje no mundo é muito complicado. Há alguns países que ainda vivem nesse mundo, mas em muitos países é difícil. Não é que não haja pessoas que entendam, Sim. mas para dizer que no tempo dos apóstolos, era mais complicado. isso aqui não havia cá Constituição, nem Estado de Direito, nem leis nenhumas. A lei, cada um faz o que quer e mata o outro e acabou. Daí que o amor deles era genuíno, era uma entrega total por amor a Jesus e ao próximo. Mas, portanto, estamos aqui a falar de coisas muito importantes. Uma delas é o seguinte, que Deus, nós que somos pastores, bispos, etc., temos que entender que Deus levanta sempre pessoas, independentemente da idade. E, portanto, como hoje ouvi esse testemunho fantástico de uma jovem de 18 anos, se eu percebi bem, que foi evangelizar e pedir oração por uma prima, ou o que é, de 13 anos. Ela é uma evangelista. Está a ver? Ela atuou como um evangelista. E Deus é com ela. Confirmou com sinais e maravilhas. Com sinais e maravilhas. E, portanto, a lição a tirar é que não há idades. Para Deus não há idades. Não há idades, não há sexo, não há velho, novo. Não há nada que impeça Deus de usar. Não é, na verdade, se é rico, se não é rico, se tem carro, se não tem carro. Nada, não tem nada a ver com isso. Na verdade, Deus já sabe quais são os dons que Ele deu a cada pessoa. Ele já tem um plano para cada pessoa. Então, Ele vai chamar a pessoa, agora é a hora, pronto. E Ele já sabe, né? Ele vai usar esta pessoa com esses talentos, que tem esses dons. Temos o filho do bispo lá de Holanda, um miúdo, todo atrevido. Fica na porta, ficava, não sei se ainda continua, na porta da igreja, a olhar para o relógio e dizer: ó irmão, então o senhor está a ver a que horas é que chega? Não tem vergonha? São horas de chegar à casa de Deus. Quer dizer, que vergonha, o mais velho ouvir isto de uma criança. Mas isso é Deus a falar para o mais velho, usando-se a boca de uma criança. Depois está num café e pergunta à dona do café, que é por acaso uma portuguesa, está lá na Holanda, então, e o seu filho já vai à igreja? E o filho diz que não. E ele diz assim para a mãe: a senhora não tem vergonha? Por que não leva o seu filho à igreja? Então, a senhora que é mais velha é responsável por uma criança? Ele também não é. A senhora não tem vergonha de não assumir a responsabilidade de levar o seu filho para os caminhos de Deus? Sim. E, portanto, nós mais velhos, temos a mania que os mais novos... Não dá. Não, sim, e depois é assim, quando a pessoa tem mais anos, né, cada vez os mais novos são mais velhos, né? Porque quando a pessoa tem 20, quem tem 13 é muito novo. Quando a pessoa tem 30, quem tem 20
Ainda não sabe nada. Então vai sempre Portanto, assim, né? quando ele tiver Só olha para a 80, nossa pensa idade, que nós os somos 60 bons. também não é muito novo. Quando a pessoa tem 70, pensa que os 50 também Sim, ainda sim, são são assim. muito novos, ainda não sabe nada, tem que passar muita coisa ainda. Pronto. E, portanto, Falando das crianças, não sei, podemos até um dia falar daquela miúda que ajudou o general Naaman. Sim. E, ora, também. aí Olha, que está. foi a Sim, mesma era uma coisa que jovem, sim. aconteceu, uma criada, né, que Deus colocou Sim. lá, e ela disse, eu estou aqui com uma missão, pregar o Evangelho. Eu já dei algumas vezes o testemunho na igreja de uma senhora que trabalhava para um artista de Hollywood mega conhecido, não vou dizer o nome, e então ela... É mexicana. Mexicana, Sim, ele é e, americano. portanto, tomava conta da casa, limpava, arrumava, sei lá o que é que ela fez. Bem, ora, acontece que eu sei que os americanos normais são ultra orgulhosos, racistas como tudo, e tratam muito a mal os mexicanos, como escravos. Bem, seja como for, esta senhora era crente de nossa irmã. Então, estava lá a trabalhar em casa, a limpar, a fazer sei lá o quê, e, claro, começava a cantar hinos da igreja. O artista ficou muito chateado, chamou e disse, tu aqui não cantas essas coisas de Deus, que eu não quero nada com isso. Tu recebes um dinheiro para trabalhar para mim. E ela disse, não, eu não trabalho para si. E ele assim, trabalho para mim? Não, eu trabalho para Deus. Trabalhas para Deus, eu é que dou o salário, exatamente, mas o meu chefe é Deus. E eu estou aqui numa missão. Numa missão. Imagina dizer isto a um grande artista famoso. Assim, estás aqui numa missão? Então tu não me honras? Não, eu estou aqui numa missão. Que é te salvar. Salvas a mim. Eu é que tenho dinheiro, eu é que sou famoso. Quem é que tu pensas que é? Eu sou uma serva de Deus. Fui enviada por Deus para te salvar. Yeah. E o homem, Deus tocou-lhe no coração. O homem, porque quando nós somos ousados, não temos vergonha. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Deus confirma. O homem ficou impactado e, agora não vou entrar por nós, ele acabou por se converter a Jesus e hoje ele não tem vergonha de dizer que ele é de Jesus e foi aquela senhora que, de facto, foi chamada. Para dizer o quê? Que há pessoas que parece que têm vergonha de dizer que trabalham em limpeza ou que é varredor de rua. Ouça, isso é o que a sociedade quer que você pense, que você é um Zé Ninguém, que você é coitadinho, é um fracotas. Não, o Palermo é ele que tem dinheiro e acredita no dinheiro e agora com o Covid-19 está teso que nem o carapau, porque Deus está-lhe a mostrar que afinal o Deus dele é uma porcaria, está a ver, está a ver? E o crente que parece que não tinha nada, afinal é que não lhe falta nada. Exatamente. Aqui está uma mega de uma lição. E só reforçar aquilo que a Bispa disse, Deus conhece os nossos talentos. E quer no caso de Paulo e quer todos aqueles grandes homens de Deus que Deus usou, apesar das suas características, eles tinham uma coisa em comum que era ousadia. Eram pessoas que não se envergonhavam e falavam abertamente de Jesus. E de lá em Mateus 25, só para corroborar aquilo que a Bispa disse, diz lá que Deus deu talentos a cada um segundo a sua capacidade. Sim. Portanto, Deus pode usar todas as pessoas. Deus conhece cada um de nós conforme nós somos e Ele vai pegar em nós todos. E se nós amarmos a Jesus, o Evangelho, Deus vai fazer grandes coisas através de qualquer pessoa. E à medida que a pessoa é fiel, Deus vai acrescentando Deus mais. vai acrescentando, capacitando com mais coisas ainda, mais dons, mais talentos. Exatamente. É isso. E, portanto, aliás, também a propósito, só para terminar, pois eu quero ouvir uma música muito bonita que diz a opção. Nós, na nossa igreja, temos muitos jovens. Muitos. Uma vez, um político e general de um certo país, mega influente nesse país, veio a Portugal e queria me conhecer e veio aqui ao Tujal e ficou logo fascinado. Quando ele viu que as criancinhas vinham ter comigo, que os jovens, a maior parte das pessoas são jovens, estavam todos felizes e ele conhecia um que não sei o quê e que não queria trabalhar lá fora, queria servir a Deus. Ele não queria sair, ele estava comovido, até chorava. Como é que você faz? Ele disse, não sou eu apenas reconheço os talentos que Deus acrescenta. Esses jovens foi Deus que os trouxe, não fui eu, foi Deus. Deus pôs no coração deles servir a Deus e estão aqui. E ele dizia assim, para eu conseguir que ele saísse aqui do Tujal, tive que, pronto, com jeito,
Porque ele sentia-se tão bem que ele não queria sair. E perguntava... Hã? Foi difícil. Foi difícil. Não, mas um bom homem, eu gosto muito dele. E ele estava fascinado como é que os nossos jovens não querem outra vida. Porque ele está habituado às coisas do mundo e aliciando, e é preciso aliciar com isto, com aquilo, e nós aqui só aliciamos com Jesus. Exatamente. Bem, muito bem. Uma música boa. Uma música, né? É Opção. Opção, né? Sou alegre, sou feliz, não tem tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Esta música original é assim. Era o Não nosso viu? assumiu. Pronto, já não me lembro o resto, mas qualquer coisa assim. Lá, na, 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 na. Olha, eu amanhã venho com os calções curtos. Ah, é? Amanhã, para a igreja mesmo? Amanhã é sexta-feira. Amanhã vais a calções curtos à igreja. Amanhã que é. Cor de salmão. Toda a Isso era gente está a nice. ver. Amanhã, na igreja, calções. Isso é que era. Não, só eu é que posso, porque sou eu Sim, que só posso. eu não vou estar lá. Agora, pronto. a minha mulher tem o meu casaco de estimação Ui. de salmão. Isso é que era bom. E os australianos vão de calção curto e casaco e gravata. Mas eu ia. Não, tu não podes. Bem, vamos lá ouvir. Sou alegre, sou feliz. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí? E tu aí, opa? Vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Ser alegre. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Maravilha, apenas fiz uma opção. E agora nós vamos falar sobre finanças. E como eu tenho dito quase diariamente, é muito importante ouvirmos falar de fé para finanças, porque estamos a viver um momento realmente complicado em toda a parte do mundo. E só vai vencer aquele que tem fé, aquele que anda com Deus, mas que, além de andar com Deus, precisa de ter fé para a área financeira. E fé é uma força. Quanto mais você ouvir, mais você vai entender. Fé é uma força, não é? Não é acreditar, é uma força
que não se vê como eletricidade, mas funciona, e que vai buscar aquilo que Jesus já pagou lá na cruz. Inclusive, portanto, já pagou tudo que nós precisamos para termos as necessidades todas supridas. Se nós praticarmos as leis de Deus, se fizermos as coisas pelo sistema de Deus, funciona. Porque o sistema do mundo, estamos a ver, que está no chão, fracassou. E, portanto, é isso. Hoje tenho aqui ao meu lado aqui o Bispo Pedro, e ele vai falar sobre esta área, e vamos ver o que é que ele diz. Então, novamente, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre a área financeira. Há um livro do nosso apóstolo que foi lançado nesta convenção, que é Segredo sobre Finanças, e que, na minha ótica, põe a perspectiva correta sobre prosperidade. Porque Deus quer, de facto, que todos nós tenhamos as nossas necessidades supridas, que tenhamos abundância. Há, por vezes, até um medo de se pensar em riqueza, não é? Substituímos por uma palavra de prosperidade, necessidades supridas, mas Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Abraão foi um dos homens que nós vemos na Bíblia, e não só Abraão, que foi rico. Portanto, o problema de Deus não está na palavra rico, não está que a pessoa tenha uma conta avultada, que tenha bens ou propriedades. Na verdade, isso até é uma consequência de nós andarmos com Deus. A questão está mesmo no sol, que é o coração. Neste livro o apóstolo explica como ter sementes a 30, 60 e 100. Jesus ensinou-nos um processo de semear para colher. Na verdade, não é só nas finanças, é em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que o homem faz, que semeia, é isso que ele vai colher. E o que ele vai colher, pode colher a 30, a multiplicação pode ser a 30, 60 ou 100. E claro que todos nós, tirando aqui agora um véu religioso, não é? Toda a gente diz, eu quero ter 100, mas na verdade a maior parte das pessoas nem tem 30, não é? E portanto fica uma frase religiosa, que quer ter 100 e falamos de 100, mas grande parte dos crentes não atinge nem o nível de 30, e portanto se atingir 5, 10, já é considerado um grande sucesso. Então, se Jesus fala a 30, 60 e 100, Jesus não é mentiroso, como é óbvio, e portanto é essa a vontade de Deus, é que nós escolhamos a 30, 60 e 100. Como é que nós podemos escolher a 30, 60 e 100? O segredo está no sol, na qualidade do sol. Jesus dizia lá em Marcos 4, versículo 26, dizia assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, o sol, por si mesmo frutifica, dá força à semente. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus estava a ensinar aqui uma coisa, que era que tudo no reino de Deus, o sistema de Deus aqui nesta terra, vamos falar assim, na nossa vida, funciona como um agricultor. Tudo aquilo que nós queremos, temos de semear primeiro. E o segredo da colheita, ou da quantidade na semente, nos 30, 60 ou 100, tem a ver com o sol. E o sol é o nosso coração. O sol é que alimenta essa tua semente. Então, a questão é o que é que está no nosso coração. A primeira coisa, quando nós falamos de prosperidade, a primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta noite é a coisa mais importante, o teu maior tesouro, e aqui é que começa a questão, nunca pode ser o teu dinheiro. E por isso é que há o problema quando se ouve a palavra rico, quando se ouve uma conta bancária com muitos milhões, está a ver? Porquê? O problema não é o dinheiro, é o lugar que a pessoa põe o dinheiro dentro do seu coração. E isso faz muita confusão a muita gente e cria muitas questões dentro, fora da igreja, nas famílias e por aí fora. A questão da prosperidade começa na nossa prioridade. E a prioridade na vida de alguém que conhece Jesus Cristo, o crente, nunca pode ser o dinheiro. O seu maior tesouro nunca pode ser a conta bancária, os prédios que tem, os carros que tem, está a ver? Não pode ser esse a sua prioridade, aquilo que ele considera, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele guarda com estima, com carinho, com amor, aquilo que ele mostra para todo o mundo ver. O maior tesouro na vida de um crente tem de ser a sua salvação. Por isso é que Jesus diz que aquele homem que encontrou uma pérola preciosa lá naquele terreno
vendeu tudo quanto tinha, todos os carros, casas, carras, tudo, todos os títulos, tudo aquilo que ele era e comprou a pérola de maior valor. Portanto, prosperidade, riqueza, começa, de facto, em darmos a prioridade à nossa salvação. Até porque é isso que é eterno, sabe? Eu gosto muito de milagres e graças a Deus, eu me converti numa altura de um avivamento que aqui em Portugal, que fomos nós os impulsionadores, vamos falar assim. E eu converti-me nessa altura e via milagres a torto e direito, quer dizer, só a gente entrava na igreja, já havia alguém ser curado. E portanto, eu gosto muito de milagres. Mas a questão é, um milagre, mesmo uma pessoa que está hoje às portas da morte e é curada, tem um milagre, glória a Deus, fica sarada, mas a verdade é que ela continua a ter um problema, é que ela vai morrer à mesma. Não foi hoje, mas daqui a 20, 30 ou 40 anos, aquilo vai acontecer. Ela vai morrer. E a questão é, o que é que ela tem depois dessa porta que é a morte? Que isso é onde está a verdadeira riqueza. Por isso é que Jesus disse uma coisa lá em Mateus. Podemos, se quem estiver em casa e quiser acompanhar-nos pela Bíblia, Jesus disse em Mateus 6, versículo 19. Disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, verdadeira riqueza está em tu saberes onde é que tu pões o teu coração. E o nosso coração tem que estar na nossa salvação, que é algo eterno. É algo que prolonga-se para além desta vida e para além daquilo que Deus quer fazer contigo nesta vida, prolonga-se para a eternidade. Aí é que está o teu tesouro. Um homem que perceba isso, um homem ou uma mulher, claro, que perceba isso, verdadeiramente já é rico. E verdadeiramente as portas de Deus neste mundo, não é? As riquezas de Deus neste mundo, os bens materiais vão estar ao seu dispor, porque ele tem o coração na sintonia certa com Deus, na frequência certa com Deus. E, portanto, quanto ele semeia, quanto ele segue os princípios de Deus, vai ter 30, 60 e 100. Porque ele não faz dos princípios de Deus, daquilo que Deus nos ensina na Bíblia. E eu já vi isso acontecer. O próprio mundo pega nos princípios de Deus e alguns crentes pegam nos princípios de Deus e transformam esses princípios num esquema para enriquecer, para obter coisas de acordo com os seus desejos para a sua vida, sem querer que Deus se intrometa, que tenha uma opinião ou que sequer que seja o dono dele, não é? O governo. Ele quer buscar leis prosperidade. Imagine que a pessoa quer ir para um país rico. Imagina a Suíça. Hoje em dia já é difícil encontrarmos um país, quando falamos de prosperidade, encontrar um país onde seja fácil identificar isso. Mas quando eu era mais jovem, há poucos anos atrás, quando olhávamos para a Suíça, era um Eldorado. Era um país onde tinha todos os serviços, os melhores hospitais, os melhores empregos, os melhores ordenados. E, portanto, muita gente saía de Portugal e migrava para a Suíça para usufruir dessa prosperidade. Agora, imagina o que é um português ir para a Suíça, querer usufruir dessa prosperidade, mas não querer submeter ao sistema da Suíça, ao sistema legal, laboral, de vida da Suíça. Ele quer aqueles frutos, aqueles resultados, mas não quer estar subordinado a esse sistema. Eu pergunto se tu achas que isso seria possível, se essa pessoa ia viver muito tempo na Suíça. Das duas, uma, ou acabaria numa prisão, ou seria expulso do país, ou qualquer coisa do género. Não iria conseguir prosperar. Prosperidade em qualquer país que a pessoa emigra começa por eu ter-me de adaptar ao sistema que vigora naquele país. Prosperidade com Deus começa por eu me subordinar, submeter às leis que vigoram nesse mundo espiritual, que é o reino de Deus. O reino de Deus, na verdade, é uma sombrinha que está em qualquer país deste globo, não é? desta terra, e que opera, independentemente dos políticos, das leis que eles fazem, disso tudo, esse sistema opera num nível superior, tem mais poder, mais influência, faz acontecer coisas independentemente da vontade dessas pessoas, independente da vontade de familiares, do que seja, faz essas coisas acontecer. Mas começa por eu perceber esses princípios e subordinar-me a esses princípios. O que é que muita gente faz? Ele reconhece os princípios, até os aplica, mas não quer estar subordinado a esse reino.
não quer estar subordinado numa igreja a uma autoridade de Deus, debaixo de uma liderança espiritual. Isto acontece com pastores, com irmãos e acontece com pessoas do mundo. Hoje em dia, muitos dos princípios que Jesus ensinou aqui na Terra são utilizados lá fora em empresas, já há muito tempo, mas hoje de uma maneira extremamente evidente, são ensinados lá fora para se conseguir obter resultados. Ora, o problema é que Deus não está e aquilo até pode florescer, pode parecer que aconteça alguma coisa, mas vem a tempestade e como não está na rocha, esses fundamentos, tudo aquilo vai cair. Porque só há uma maneira de eu fugir debaixo das maldições. Ou seja, eu posso praticar as coisas com um propósito de esquema, para obter resultados, mas se eu não estou debaixo do pacto de sangue, que foi uma das coisas que o apóstolo ensinou nesta convenção de fé, se eu não estou em subordinação ao sistema de Deus, a Jesus Cristo, às leis de Deus no meu coração, se eu não sigo esses princípios, a colheita pode aparecer. Mas o que é que vai acontecer? Vai vir o gafanhoto, vai vir a praga, vai vir os problemas, as chatices e aquilo que a pessoa consegue construir debaixo desse princípio, que é um esquema, porque não subordina-se a Deus, vai desaparecer. Vai acabar por tudo dissolver-se. E não vai a lado nenhum. E muita gente fica frustrada, chateada, até chateada com Deus, aborrecida com Deus, porque não teve o entendimento que o problema não está em Deus, nem está na Bíblia. Está onde? No sol. A pessoa percebeu mal os princípios, aplicou-os de uma maneira errada, começou, até às vezes começa bem, começa a trocar todas as pérolas pela pérola mais preciosa, mas a meio do caminho as riquezas tomam conta dele. As riquezas não é só o dinheiro, não são euros nem dólares. Riquezas é, quando a Bíblia fala de mamon, as riquezas, há um espírito nisso, há um demónio, há um Deus que opera. Nós ouvimos falar em Artemis, Apolo, nos últimos programas, desses deuses todos, da antiguidade grega, que eram a cara nessas culturas, nessas civilizações, de um espírito, de um demónio que operava, que queria tomar conta do coração das pessoas. Pois o dinheiro também é um Deus, é a personificação de um demónio. E muitos crentes, sem se aperceber, são controlados por esse Deus, amarrados por esse Deus, e vendem a pérola mais preciosa, que é Jesus Cristo, a esse Deus, em troca de dinheiro. É o mamon. Jesus falou exatamente isso. O mamon, as riquezas. Foi exatamente esse Deus que entrou no coração, tu sabes de quem? De Judas. Judas, quando vende Jesus por 30 moedas de prata, a ver, o que é que aconteceu? Aquele Deus foi a ganância do dinheiro, a valorização do dinheiro. Ele trocou a chamada, a salvação, tudo, por 30 moedas. Quando aquele demónio saiu, aquele espírito saiu, ele percebeu, eu desgracei a minha vida, da minha família, eu fiz a maior asneira de todas. É assim que o diabo faz na vida de muitos crentes. É assim que o diabo opera. Então, verdadeira prosperidade começa pelo eu perceber qual é as minhas prioridades. E a prioridade principal é a minha salvação. O desejo do meu coração, a força do meu coração, da minha vida, tem de estar aonde? Em Deus, em Jesus Cristo, no meu Salvador, no meu Senhor, no meu comandante, naquele que manda em mim, acima de qualquer governante de qualquer país. E aqui começa um princípio que te vai fazer prosperar a 30, 60 e 100. Não é só nas tuas finanças, é na tua família, com os teus filhos, no teu trabalho, na tua empresa, onde tu metes a mão. Quando fazes uma decisão, Deus entra naquilo. E às vezes até quando a pessoa faz uma má decisão, uma má opção, Deus endireita as nossas veredas, porque nós estamos com o nosso coração ligado a Ele, estamos a fazer o nosso melhor e Ele endireita os caminhos tortos, está a ver? Eu costumo dizer, é a diferença entre, o mundo chama-lhe sorte, a Bíblia chama-lhe bênção, o mundo chama-lhe azar, a Bíblia chama-lhe maldição, está a ver? E isso tem a ver, quando Deus está connosco, dás um pontapé numa pedra, sem querer, e aquilo vai parar em cima, desculpem o exemplo, mas vai parar em cima de um maço de notas de 500. O que não está com Deus dá um pontapé na pedra e parte a janela do vizinho e tem de pagar a janela do vizinho. Está a ver a diferença? É isso que é a bênção de Deus. E muita gente não compreende isso. Vê um crente que até é desajeitado. Nós hoje, nos últimos dias, temos a falar de pessoas desajeitadas, não é? Com defeitos de caráter. O Pedro é dos mais curiosos e dos mais engraçados para mim na Bíblia, está a ver? E aquilo perdurou. Na verdade, ele transformou-se, mas não transformou-se assim tanto, porque o pau, em certo momento, teve de lhe resistir na cara, porque é uma característica dele, está a ver? E nós ouvimos falar destas pessoas
E ouvimos falar de pessoas do nosso tempo, se calhar todos nós, na nossa igreja, na igreja local onde estivemos, já nos deparámos com isso. E dizer, como é que este tipo, pá, Deus abençoa, como é que ele tem um grupo familiar assim, está a ver? Como é que ele está a conseguir? Eu tenho agravado, falando daquela jovem, não é, da Beatriz, ela tem um grupo familiar em Marca Neveses, especial, ao domingo de manhã. E aquele grupo cresce. Como é que uma jovem de 18 anos está a ver? Aquele grupo cresce, tem 18 anos. E se calhar muita gente pensa assim, como é que aquele jovem está a conseguir? Como é que o outro meu vizinho que até veste pior que eu, fala pior que eu, é todo gago, todo baralhado, como é que ele consegue? E eu não consigo, está a ver? Porquê? Tem a ver com isto. Deus endireita as veredas, Deus é com ele. Deus traz-lhe as coisas, está a ver? Porque o coração está na frequência certa, está no propósito certo. Ele sabe aquilo que é, ele sabe que não é nada, ele sabe que fala torto, sabe que às vezes até veste mal, não faz pandã as cores, está a ver? Aquilo é assim um bocadinho coisa, mas Deus é com ele e Deus abençoa. E enriquece, e faz-o prosperar, e dá-lhe vitórias sobre os inimigos. Porque isto tudo encapota aquilo que nós chamamos como prosperidade. Os filhos são bem-sucedidos, os filhos são bons filhos e por aí fora. Porque ele tem o coração no Evangelho, independentemente do mundo ao redor. Ele subordina-se, ele põe-se debaixo dessa autoridade de Jesus Cristo, está a ver? E vence. Eu costumo dizer, por vezes, não posso me distrair com o tempo, por vezes, tu vês uma pessoa... Em Angola acontece muito isso, e eu tinha alguns exemplos aqui, mas prefiro não dar os daqui. Em Angola, tu vês, por vezes, um general que está ali de bandeirinha a acompanhar os novos convertidos, a levar os novos convertidos até ao aconselhamento, no final da reunião, está a ver? Porquê? Porque ele percebeu isso. Ele percebeu que lá fora ele pode ser general, mas dentro da igreja é um servo de Deus para fazer aquilo que é preciso. E uma pessoa dessas Deus protege, uma pessoa dessas Deus prospera. Mas há outro que diz, não, isso não é para mim, isso é um trabalho menos digno. Eu tenho uma posição no mundo, não vou fazer qualquer coisa na igreja, está a ver? E aqui começa o problema. Essa pessoa, se pensa assim, se não muda de pensamento, mais tarde ou mais cedo, ele vai ter problemas com o chefe, com Deus, está a ver? Há um exemplo, há um testemunho que o apóstolo dá, não é? Quando ele se converteu, ele era engenheiro, e na igreja ele percebeu este princípio e não se envergonha de dizer que, apesar de nunca ter lavado casas de banho, na igreja fez isso. E esse é o princípio, não só porque o apóstolo fez, mas é o princípio do Evangelho. Na igreja nós fazemos aquilo que não fazemos por mais ninguém. E quando nós fazemos para Deus aquilo que não fazemos para mais ninguém, Deus está predisposto a abençoar tudo aquilo que tu fazes, as tuas sementes e por aí fora. O maior grau, nós podemos começar na vida, irmãos, a dar, a semear por necessidade, por fome, porque não vemos saída na vida, porque estamos cobertos de dívidas, não sabemos o que é que havemos de fazer. Tu podes começar aí. O povo começou como escravo, mas a ideia de Deus não era que eles vivessem o resto da vida como escravos, mas eles saíram de uma escravatura. Tu, se calhar, neste momento estás numa escravatura e tu queres é que eu te diga como é que eu vou sair desta escravatura. E começa por nós fazermos o melhor que semearmos em tempo de fome. Às vezes sem grande entendimento e até em desespero. Mas o mais alto nível de semear não é esse. É semear como está em 2 Coríntios 9, 6. Podemos abrir... E é aí que Deus quer que tu chegues, a semear por amor a Deus. O apóstolo Paulo dizia uma coisa que era, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Aqui tudo bem, não é? Aí nós já sabemos que o Lucas 6,38 diz algo parecido. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Com a medida com que medires, vos medirão de novo. Tudo bem. Mas... o apóstolo Paulo acrescenta um sentimento, um propósito, que é o seguinte, cada um contribua segundo propôs no seu coração, no sol. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao que dá com alegria porque tem fé que aquela semente vai prosperar a 30, 60 e 100. Ao que dá com alegria porque tem amor no coração pela obra de Deus. Ele ama o reino, ele quer ver o reino expandir, ele quer ver pessoas salvas, ele quer ver igrejas bonitas. Está a ver muita gente, quando chega à nossa igreja, até às vezes senhorios, dizem assim, como é que vocês têm tanta gente na igreja e a malta tem carros bons e por aí fora, está a ver? Como é que vocês têm uma igreja deste tamanho?
quando temos umas instalações bonitas, grandes, como é que vocês... Nós temos isso porque nós amamos a Deus. E quanto de nós amamos a Deus, damos o nosso melhor. E o que é que acontece? Deus também dá o melhor dele, multiplicado a 30, 60 e 100. Ninguém ganha a Deus nesta lei de dar para colher. Tudo aquilo que Deus dá, que tu dás a Deus, perdão, Deus vai-te multiplicar, acrescentar, aumentar, boa medida, recalcada e sacudida, porque o teu sol não tem pedras, o teu sol não está contaminado com o mundo, com coisas, com ervas daninhas, com coisas que não prestam. O teu sol tem ali a pureza, o amor a Jesus Cristo, o senhorio de Jesus. Não é que a gente seja perfeitos. Tu podes ter uma cabeça imperfeita, ter montes de defeitos, mas ter um coração sincero diante de Deus, um coração puro diante de Deus. Isso é uma coisa que muita gente não compreende lá fora do mundo, porque o mundo, a justiça do mundo vem das obras. E é aquilo que a gente vê nas obras, está a ver? Se ele faz, não faz. Há muita gente que dá... Eu vou dizer uma coisa chata. Há muita gente que dá esmolas aos pobres, faz isso tudo e vai para o inferno na mesma. Porque essa justiça não presta. Não é a justiça de eu ser boa pessoa. Não há um justo, um sequer. Mas é a justiça no coração, está a ver? Nós amarmos a Deus. E fazemos o bem, não porque eu sou bom, não porque... Não, eu fazer algo porque amo a Deus. E estou aqui, nas vezes dele, a representá-lo a ele. Então eu faço o meu melhor porque o amo a ele. E esse tipo de justiça traz sementes a 30, 60 e 100, que é o que Deus quer fazer nesta noite contigo. Nós vamos, dentro em breve, passar uma música. Eu quero falar agora. Empresta aí o livro de Autoridade e Submissão. Ok, não é este. Tem o livro da autoridade. Eu achei que a explicação do Bispo está excelente e quero acrescentar o seguinte. Este livro que diz Autoridade e Submissão é um livro onde eu ensino, assim resumidamente, o seguinte, que há como que um rio que vem do trono de Deus. E se você estiver nesse rio da autoridade de Deus, porque você se submete a Ele, tudo acontece de bom, não é? Como ele disse, achei piada, pontapé numa pedra e acontece um milagre. E Deus instituiu estes princípios que a maior parte das pessoas desconhece. Ou quando conhece é ensinada de maneira torta, obtusa. E quando nós entendemos que há hierarquias, eu tenho que me submeter para cima, tenho que mandar para quem eu tenho que mandar, e nos paralelos eu não me posso meter. Este grande princípio que eu estou a explicar é a raiz daquilo que ele falou. Porque pegando um exemplo também muito feliz, se você quiser entrar na América, ou na Suíça, na África, ou em qualquer país, ou obedece às leis dele, ou você vai parar à cadeia, ou é expulso. E com Deus é a mesma coisa. Você está aqui neste planeta, ou faz de Deus o seu Senhor, está a ver? E passa a submeter-se a Ele, mas de cara alegre, coração alegre, porque senão você é o Deus de si próprio. É o que muita gente é. Eu é que mando. Mas não manda nada. E, portanto, quando você começa a entender estes grandes princípios, você vai entender o que o Bispo falou e muitas outras coisas. Eu vou dar só um exemplo muito rapidinho, que é o seguinte. Eu hoje vi uma notícia extraordinária. Um dono de um café, ou lá o que é? Uma boate. Numa boate, fez frente ao governo. Porque o governo fez um decreto em que os restaurantes, boates, etc., têm que fechar às 8 da noite. E ele diz que isso é inconstitucional. E, portanto, ele pôs
como chamei isso dentro do juiz, uma providência cautelar. Providência cautelar, dizendo que isso é ilegal e, portanto, eu continuo a abrir a boate. E abriu. Agora, o primeiro-ministro vem dizer uma coisa extraordinária. Eu vou fazer uma lei. E resolvo o problema. E a maior parte das pessoas não entende nada de que é que a lei diz, de que é que isto diz e o que é que o bispo está a falar. Tem tudo a ver. Porque assim, a Constituição é a lei maior de todas e diz no artigo 3, primeiro diz que somos um Estado de Direito, quer dizer que ninguém é acima da lei. Somos todos iguais perante a lei. Segundo, diz que os donos do país somos nós. Terceiro, diz que os governantes e todas as autoridades são nossos empregados e qualquer lei ou ato que eles tiverem que for contra essa Constituição é um ato nulo. Eu já nulifiquei montes de atos até de juízes. Mesmo a polícia, que ele diz que agora, porque o governo mandou a polícia lá todos os dias, eu não deixava a polícia entrar, punha um processo de crime em cima da polícia. A polícia não é acima da lei. Mesmo que o chefe diga para ele como polícia fazer uma coisa, se for ilegal, aí o polícia vai ter que pagar as contas. Porquê? Porque as pessoas não entendem esses princípios. E é de propósito. Quem me ensinou isso foram os juízes do topo. A ver? E Deus é assim que funciona. Deus tem um governo. E nesse governo, o dono é Ele mesmo. E se nós quisermos beneficiar na globalidade de todas as bênçãos que Deus tem, temos mesmo que rendermos-nos a Ele, mas da livre vontade. Eu não posso ser mais eu o dono de mim próprio, o rei de mim próprio, que é o que muito crente ainda é. Ele ainda é o Deus dele, está a ver? E, portanto, se eu quiser apenas fazer joguinhos de semear para colher, joguinhos disto, aquilo, daquilo outro, ainda vai dar uns frutos, mas não são perduradores. E foi muito bem explicado porque não são perduradores porque a essência está errada. A pessoa não se submeteu ao grande chefe. Não faz dele o grande chefe. Não faz das leis dele o super-sumo. Quando nós, pelo contrário, entendemos estas leis, quando um cidadão está em Portugal e entende que o governo está limitado, a polícia está limitada. Muitas vezes eles abusam, quase sempre abusam do poder e fazem-se donos de nós, posso querer e mando, mas quantas vezes eu, pequenino, que não vale nada diante deles, está a perceber, desfiz frente e ganhei. Até apanhei juízes a cometerem crimes e ganhei. Porquê? Porque a lei ou é para funcionar ou não é para funcionar. E, portanto, aqui com Deus é a mesma coisa. Há uma lei em que Deus é o que é o Todo-Poderoso. E Ele diz que Ele é que quer ser o dono do nosso coração, mas tem que ser de livre vontade. Se eu fizer de Jesus, por isso é quando eu levo a pessoa à salvação, digo, e Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Meu Salvador, vamos salvar, desenrascar. E Senhor, eu entrego a minha vida, as minhas pérolas todas. Troco tudo por isso. Então eu vou beneficiar de um pacto de sangue. Eu passo a ser mesmo filho de Deus e tudo que é de Deus está ao meu dispor. Quando a pessoa entende isso, a vida dele vai ser cada vez mais e mais melhor. Mesmo que ele faça as neiras, Deus corrija, etc, etc. Mas quando ele tem esquemas, diz amém, até vai à igreja, faz uma série de coisas, mas lá no íntimo ele não quer se submeter em totalidade a Deus, ele nunca vai atingir os graus de que Deus fala, que é de 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Portanto, esta lição aqui, eu acho que eu até vou pôr à parte no YouTube, porque você devia ouvir isto muitas vezes. Porque isto não se aplica apenas para dinheiro, aplica-se para a saúde. A ver? Eu podia contar a história de Havia um casal, ele era empresário e dava muito dinheiro para a igreja, porque ele amava a Deus, amava a igreja, e a mulher tocava piano, era uma igreja à moda antiga, muitos anos atrás, ela tocava, mais uma outra pessoa cantava, e era uma benção. E ao mesmo tempo havia lá um casal que aquilo era um forrobodó. Quando estavam mal é que vinham à igreja, depois passado um mês ou dois já abandonavam. Um dia, esta senhora que tocava piano, serva fiel, ficou doente. E por mais orações que toda a gente fizesse, ela não era curada.
Quando, por outro lado, apareceu o outro casal que eram inconstantes, com os defeitos todos, pediam perdão a Deus e, na hora, ou passado um dia ou dois, eram libertos financeiramente da saúde, até que o pastor pediu a Deus. Ó Senhor, não estou a perceber nada disto. Este casal é inconstante, ora aparece, desaparece, e este que me serve, que me ajuda, que me tem a dar muito dinheiro, e tu não respondes porquê? E ele fez disso, o pastor fez disso um motivo para buscar a Deus, para entender, e até que Deus lhe explicou. É que este casal que está mal, sabe que está mal. Pede perdão, admite, e faz de mim, o Senhor Deus, não é? O Deus, porque ele sabe que ele não consegue. Ao passo que os outros, ela acham que tem direito. Ela acha que tem direito porque toca muito bem e serve a Deus. E o outro acha que tem direito porque dá muito dinheiro para a igreja. Mas ninguém tem direito nenhum. Portanto, eles, por um lado, fazem coisas boas para Deus, mas por outro, o essencial, o mais importante, que é Deus é que é o autor de tudo que é bom. Deus é que é o Senhor de tudo. E isso eles não tinham. Eles tinham, eu é que sou bom, eu é que estou sentado, Jesus está aqui ao meu lado, no trono, mas eu também estou aqui no trono, somos nós dois, está a ver? Ou seja, estamos aqui a falar da essência da prosperidade global, prosperidade de saúde, de vitória, não é só de finanças, de casamento, é mesmo, eu saio da cadeira, do trono, ponho Jesus e Jesus está lá para sempre e eu não vou tirar Jesus. E é de cara alegre, de coração alegre que eu faço essa decisão. Esta é a decisão mais solene, mais fantástica, mais importante que uma pessoa pode fazer. E, portanto, eu até quero orar, porque eu acredito que muita gente está a ouvir esta mensagem, está a pensar, puxa, é isso mesmo que eu preciso. Então, baixa a sua cabeça e digam assim todos comigo, ó Deus, eu estou a ouvir a Tua Palavra, estou a entender estes grandes segredos que eu te peço, grava no meu coração. E a partir de hoje, eu decido solenemente que eu não estou centrado no trono da minha vida, nem mais nada, nem ninguém. Só Tu, Jesus, é que estás sentado no trono da minha vida. E faço esta decisão de livre vontade, porque Tu não queres impor nada a ninguém. E Tu passas a ser o dono da minha vida. E eu passo a viver para Te servir. Amém. E amém. Aleluia. Muito bem. Foi uma mensagem mega importante. E agora, eu vou dizer uma coisa. Recebemos muitos pedidos de oração. E vou-lhe dizer uma coisa interessantíssima, que também tem a ver com isto. Eu, ao longo dos anos, principalmente no início, conheci, visitei, fui convidado para ir a muitas igrejas, de bons homens de Deus, bons pregadores, boas igrejas, e entre outras coisas que eu via que não dava resultados com eles, era que eles gastavam muito tempo a orar e tinham muito poucos resultados. Então eu fui buscar a Deus, porque eu também não tinha os resultados que se vissem, não eram assim tão grandes, até que Deus me ensinou um de muitos segredos. Primeiro, não é quanto tempo nós oramos, mas é como oramos. Porque Deus responde numa fração de segundo. Segundo, quando nós oramos, fazemos oração da fé, como eu ensinei ontem, é nesse instante que você tem que acreditar, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Está a ver? Eu fiquei a saber de que ontem eu orei e hoje a pessoa saiu da coma, viu? E não fiz uma oração comprida, muito curta. É preciso saber fazer a oração como deve ser. Eu recebo... Porquê? Porque bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Deus já nos abençoou, Deus já curou, Deus já resolveu os problemas todos, Deus já fez tudo. Só temos que ir buscar, eu recebo agora. E a partir daí, o outro segredo é, eu já tenho. Não vou ter, já tenho. Já estou curado, já tenho dinheiro, já estou liberto da dívida, seja o que for. E a partir daí, a semente vai crescer e por isso eu não preciso de ver resultados instantâneos, porque isso não é o normal. Dito isso, estenda o seu braço sobre mim. Se puder, coloque a mão no ecrã e diga assim agora, e ajuda-me aqui também,
Senhor Jesus, eu recebo agora o teu poder, a tua unção, a semente de cura divina. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora a tua semente, já disse, no nome de Jesus Cristo. Eu quebro o poder do diabo, ordeno as enfermidades que sequem para a raiz, e declaro que ninguém vai morrer com o Covid-19, que está em direto comigo. Quem vai morrer é o vírus. E te digo a ti, Satanás, estás amarrado debaixo dos meus pés, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, por último, eu quero fazer uma oração, que agora você vai entender, quem sabe melhor que nunca. Você vai entregar a sua vida a Jesus. Muita gente está a ver. Deus ainda hoje estava a estudar e Deus mostrou. Há engenheiros, há advogados, há juízes que sabem muito bem aquilo que eu falei, há políticos, toda a sorte de pessoas da classe, vamos dizer, média-alta, que estão com vergonha de vir à igreja. Você tem que parar de ter vergonha de vir à igreja. Você tem que vir à igreja. Mas pode já hoje abrir o seu coração e receber Jesus como seu Senhor. Significa o quê? Que acredita que Jesus é que pagou o preço, é o bode expiatório, para que você não precise pagar o preço e ir para o inferno, porque ele é que foi para o inferno. Os juízes sabem isto muito bem. O que é que eu estou a falar, não é? Segundo, não basta entregar a vida a Jesus, temos que mudar de vida. Temos que pôr a nossa vida nas mãos dele e a partir de hoje, de livre vontade, cara alegre, é ele que manda na minha vida. E você vai ver que, de repente, ele entra na sua vida e tudo se resolve. É uma coisa impressionante. Portanto, não é assim tão complicado, nem é tão burocrático, é tão simples como isso. Então, baixe a sua cabeça agora e faça esta oração de salvação. Digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Eu admito, também falhei. Por isso peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo. Primeiro como meu Salvador, mas segundo como o Senhor da minha vida. E a partir de hoje em diante, quem manda és tu, quem está sentado no trono da minha vida és tu, amém e amém. E pronto, meus amigos, nós vamos despedir. Um grande abraço. Você pode telefonar para o SOS, pedir para ser acompanhado. Amanhã continuaremos aqui para falar das coisas. Amanhã é o quê? Sexta-feira. Sexta-feira. Amanhã até vamos estar em direto da igreja. Lutar até vencer, vamos aprender coisas fantásticas. E agora uma música que ali a Ruth vai escolher. Diz, Ruth. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Afinal, também gosta. Tchau, tchau, Deus abençoe. Até amanhã. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansará. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansará. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor.